Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive, nosso mergulho profundo nos temas mais instigantes. E hoje vamos explorar um universo que pode parecer, à primeira vista, um pouco técnico, mas eu garanto, está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. É, A Isaac. teoria de sistemas e controle. É isso aí. Preparem-se para se surpreender, porque essa teoria é como um maestro silencioso, Aham. orquestrando o equilíbrio em um mundo cheio de variáveis, cheio de surpresas. Que analogia incrível. E o mais legal é que a gente nem percebe, né? Mas essa busca por ordem no meio do caos está em todo lugar, desde o voo de um pássaro Exato. até a gestão de uma empresa, né? Exatamente. Quando a gente fala de teoria de sistemas, a gente está falando de entender como as diferentes partes de um todo se conectam e interagem. E essas partes podem ser desde engrenagens de uma máquina até pessoas em uma equipe, passando por células em um organismo até planetas em um sistema solar. Nossa, é muito mais abrangente do que eu imaginava. Mas me explica uma coisa, como essa teoria se aplica na prática? Tipo, o que ela tem a ver com a minha vida? Olha, pense na sua rotina, por exemplo. Você tem compromissos, metas, desejos. Tudo isso faz parte de um sistema, o sistema da sua vida. E a teoria de sistemas e controle nos dá ferramentas para entender como essas diferentes áreas se conectam e influenciam umas às outras. Interessante. Mas e o controle? A gente tá falando de controlar a própria vida, não parece meio rígido demais? Calma, calma. Controle nesse contexto não é sobre ser autoritário ou ditador da própria vida. É sobre usar o conhecimento sobre as relações entre as partes de um sistema para garantir que ele funcione da melhor maneira possível. Entendi. Tipo, se eu sei que dormir pouco me deixa menos produtivo no trabalho, eu posso usar essa informação para ajustar minha rotina e ter mais energia. Exatamente. É sobre identificar padrões, entender as consequências das nossas ações e usar esse conhecimento para tomar decisões mais inteligentes, tanto na vida pessoal quanto em qualquer outro sistema que a gente faça parte. Falando em sistemas, me lembrei de um exemplo clássico: o avião. É impressionante como essa máquina gigante consegue voar de forma estável e segura, mesmo com tantos fatores imprevisíveis como ventos e turbulências. E é aí que entra a teoria de controle. Ela nos ajuda a projetar sistemas que, apesar das variáveis e incertezas, conseguem manter o equilíbrio e alcançar o objetivo desejado. No caso do avião, o objetivo é voar com segurança e a teoria de controle entra em cena para garantir que isso aconteça mesmo em condições adversas. Então, a teoria de controle é de um piloto automático super sofisticado. Em certo sentido, sim, mas ela vai muito além do piloto automático de um avião. Ela nos ajuda a entender e controlar sistemas complexos em diversas áreas, como a engenharia, a biologia, a economia e até mesmo as relações humanas. Uau! Que fascinante! E como essa teoria se aplica a algo tão complexo como as relações humanas? Imagina um grupo de amigos, por exemplo. Cada pessoa tem suas características, seus desejos, suas expectativas. É um sistema complexo, com diferentes variáveis em jogo. A teoria de sistemas nos ajuda a entender como essas variáveis interagem, como a ação de uma pessoa impacta o grupo como um todo e como podemos usar essa compreensão para melhorar a dinâmica do grupo. Faz sentido. Mas me diz uma coisa, até que ponto esse controle é positivo? Existe um limite para que ele não se torne opressivo, sabe? Tipo, controlar tudo e todos. Excelente pergunta. E é aí que a gente entra num terreno que vai além do técnico e esbarra em questões filosóficas. Afinal, onde fica o limite entre controle e liberdade? Em que ponto o controle se torna excessivo e prejudica a criatividade e a inovação? É aquela história, né? Controlar demais estraga o caldo. Exatamente. Imagina um sistema educacional extremamente rígido que controla cada passo dos alunos, sem espaço para autonomia e criatividade. Isso pode até gerar resultados em termos de disciplina, mas provavelmente vai sufocar o potencial individual dos estudantes. Verdade. É como o jardim. A gente precisa cuidar, podar, mas sem querer controlar cada folha, cada flor. Senão a beleza se perde, né? Perfeita analogia. A gente precisa entender que os sistemas, assim como a natureza, precisam de espaço para se desenvolverem de forma orgânica, para se adaptarem às mudanças, para encontrarem seus próprios caminhos. E como a gente encontra esse equilíbrio entre controle e liberdade, Uhum. entre intervenção e autonomia? Essa é a grande questão. E não existe uma fórmula mágica, uma resposta única. A teoria de sistemas e controle nos dá ferramentas para entender as dinâmicas complexas dos sistemas. Mas a decisão de como usar essas ferramentas, de onde traçar a linha entre controle e liberdade, vai depender do contexto, dos objetivos e dos valores envolvidos. Então, essa teoria nos ajuda a fazer as perguntas certas, mas as respostas vão depender de cada situação. Exatamente. E essa é a beleza da coisa. A teoria de sistemas e controle nos convida a pensar de forma crítica, a questionar os modelos existentes e a buscar soluções inovadoras e adaptáveis para os desafios que a gente enfrenta, tanto individualmente quanto coletivamente. Uau, isso é muito instigante. Me faz pensar que essa teoria é ainda mais importante num mundo que está em constante mudança, né? Com certeza. Num mundo cada vez mais complexo e imprevisível,
A capacidade de adaptação e resiliência se torna fundamental para a sobrevivência de qualquer sistema, seja ele natural ou criado pelo homem. E é aí que a teoria de sistemas e controle tem um papel fundamental, nos dando as ferramentas para entender as mudanças, antecipar cenários e tomar decisões mais estratégicas para garantir a sustentabilidade dos sistemas que a gente faz parte. E por falar em sustentabilidade, tem um ponto que me chamou a atenção no material que a gente recebeu. Sistemas que não se adaptam estão fadados ao fracasso. A gente vê isso acontecendo na natureza, com espécies que não conseguem se adaptar às mudanças climáticas, por exemplo. Verdade. A rigidez é como um beco sem saída, um caminho para a extinção. E não se aplica só à natureza. A gente vê isso acontecendo com empresas que insistem em modelos de negócios ultrapassados e acabam perdendo espaço para a concorrência. A teoria de sistemas e controle nos ensina que a adaptação é a chave para a sobrevivência e que a rigidez excessiva pode ser fatal. Então a gente precisa ter uma mentalidade aberta, disposta a aprender e se ajustar às mudanças, né? Com certeza. E essa mentalidade precisa ser interdisciplinar, porque os sistemas que a gente lida hoje em dia são cada vez mais complexos e interconectados. A gente não pode mais pensar de forma fragmentada, né? A gente precisa ter uma visão holística e entender como as diferentes partes do sistema se conectam e influenciam umas às outras. E como a criatividade entra nesse jogo. A criatividade é fundamental para encontrar soluções inovadoras para os desafios que a gente enfrenta. Afinal, a gente não pode se prender a modelos prontos, a fórmulas mágicas. Cada sistema é único e exige soluções personalizadas, adaptadas às suas características e necessidades. A teoria de sistemas e controle nos dá a base, as ferramentas. Mas a gente precisa usar a criatividade para encontrar as melhores soluções para cada caso, certo? Com certeza. E essa é a parte mais desafiadora e recompensadora de trabalhar com essa teoria, né? É como se a gente estivesse desvendando um quebra-cabeças gigante, buscando entender as peças e como elas se encaixam para formar um todo funcional, harmonioso. Exatamente. É um processo de aprendizado constante, de descoberta, de experimentação, e é isso que torna a teoria de sistemas e controle tão fascinante. E por falar em peças que se encaixam, acho que é a hora da gente falar sobre um conceito central na teoria de controle, a retroalimentação. Afinal, o sistema precisa ser capaz de aprender com seus próprios erros, de se ajustar em resposta às mudanças para se manter funcionando da melhor forma possível. Com certeza. A retroalimentação é como um sistema de autoavaliação, que permite ao sistema se corrigir e se aperfeiçoar continuamente. E ela pode ser tanto negativa quanto positiva, cada uma com suas características e funções específicas. Interessante. E como a gente diferencia esses dois tipos de retroalimentação? Vamos começar com a retroalimentação negativa, que é aquela que age para corrigir desvios para manter o sistema estável. É como o termostato que regula a temperatura de um ambiente, por exemplo. Se a temperatura cai, o termostato liga o aquecedor para voltar à temperatura desejada. E se a temperatura sobe, ele desliga o aquecedor para evitar que o ambiente fique muito quente. É um sistema de controle simples, mas que ilustra bem o princípio da retroalimentação negativa. Entendi. É como um mecanismo de autocorreção que mantém o sistema em equilíbrio, né? Exatamente. Já a retroalimentação positiva amplifica as mudanças, levando o sistema para um novo estado. Esse novo estado pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo do contexto. Imagine, por exemplo, um microfone muito próximo a uma caixa de som. O som do microfone entra na caixa de som, que amplifica o som, que volta para o microfone, que amplifica ainda mais, e assim por diante, gerando aquele ruído insuportável. Já vi isso acontecer. É um exemplo de retroalimentação positiva que gera um resultado indesejado, né? Exatamente. Mas a retroalimentação positiva também pode ser benéfica. Pense, por exemplo, no crescimento de uma população. Quanto maior a população, maior o número de nascimentos, o que leva a um crescimento ainda maior da população. É um ciclo que se autoalimenta e gera um resultado positivo nesse caso. Entendi. Então, a retroalimentação positiva é como um ciclo que se autoalimenta e que pode ter consequências boas ou ruins, dependendo do contexto. Perfeito. E a gente precisa entender a dinâmica da retroalimentação, tanto a positiva quanto a negativa, para poder controlar os sistemas de forma eficiente e evitar resultados indesejados. E como a gente lida com a imprevisibilidade dos sistemas? Afinal, por mais que a gente tente controlar tudo, sempre vai ter um fator surpresa, né? Com certeza. A imprevisibilidade é inerente aos sistemas complexos. E é por isso que a gente precisa estar preparado para lidar com o inesperado, para ajustar os nossos planos e estratégias de acordo com as circunstâncias. E essa imprevisibilidade está relacionada com a sensibilidade às condições iniciais, né? Um pequeno desvio no começo pode levar a resultados completamente diferentes no final. É tipo o famoso efeito borboleta, né? Uma borboleta bate asas na Amazônia e causa um furacão no Caribe. Exatamente. E essa é uma das grandes dificuldades de lidar com sistemas complexos. Muitas vezes, pequenas variações, que podem passar despercebidas no início, acabam gerando consequências enormes ao longo do tempo. É como um jogo de dominó. Uma peça derruba a outra, que derruba a outra, e assim por diante, até que o efeito inicial se amplifica de forma imprevisível. Como a gente pode prever o imprevisível.
é possível controlar o efeito dominó? A gente não pode prever o imprevisível com 100% de certeza. Mas a teoria de sistemas e controle nos dá as ferramentas para analisar as probabilidades, identificar os pontos críticos do sistema e tomar medidas para minimizar os riscos de um colapso. É como um jogador de xadrez. Ele não pode prever todos os movimentos do adversário, mas ele pode analisar o tabuleiro, identificar as peças-chave e planejar seus movimentos de forma estratégica para aumentar as chances de vitória. Faz sentido. É como se a gente estivesse jogando um jogo contra a imprevisibilidade, usando a teoria de sistemas e controle como nosso guia estratégico. Exatamente. E essa é a grande aventura de se trabalhar com essa teoria. A gente está sempre aprendendo, se adaptando, buscando o equilíbrio no meio do caos. Que jornada incrível. Mas acho que já falamos bastante por hoje, né? Vamos dar uma pausa para respirar e voltar daqui a pouco para continuar explorando esse universo fascinante da teoria de sistemas e controle. Combinado. Até já. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho na teoria de sistemas e controle. Antes da pausa, a gente estava falando sobre a imprevisibilidade dos sistemas e como lidar com ela usando a teoria como um guia estratégico. Lembra da analogia do jogo de xadrez? Lembra? É como se a gente tivesse que pensar vários passos à frente, né? Antecipar os movimentos do oponente, que no caso seria a imprevisibilidade. Exatamente. Por mais que a gente planeje que tente controlar todas as variáveis, imprevistos acontecem. E aí, em vez de se desesperar, a teoria de sistemas de controle, ela nos ensina a usar esses imprevistos como oportunidades de aprendizado. É como aquele ditado, né? A vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Perfeito. E quando a gente fala em aprendizado com os erros, a gente toca num ponto crucial da resiliência. Afinal, um sistema resiliente não é aquele que nunca falha, mas sim aquele que consegue se recuperar das falhas, aprender com elas e voltar mais forte. Então, em vez de tentar evitar as falhas a todo custo, a gente deveria encará-las como parte do processo de aprendizado e aperfeiçoamento. Exatamente. É como um músculo que se fortalece com o exercício. Cada vez que um sistema se recupera de uma falha, ele se torna mais resistente, mais preparado para lidar com desafios futuros. E como a gente pode aplicar essa ideia na prática? Como a gente pode se tornar mais resiliente, tanto individualmente quanto como parte de um sistema? Uma das chaves para a resiliência é a flexibilidade, a capacidade de se adaptar às mudanças. Um sistema rígido, engessado, ele tem muito mais dificuldade de se recuperar de um impacto do que um sistema flexível, que consegue se ajustar às novas circunstâncias. Faz sentido. É como um bambu, né? Que se curva com o vento em vez de se partir. Perfeita analogia. E essa flexibilidade, ela se aplica a diversos níveis, desde a nossa forma de pensar, até a organização de uma empresa, passando pela estrutura de um governo. E falando em estrutura de governo, me lembrei de um exemplo que ilustra bem a importância da resiliência. A gestão de crises. Afinal, crises são imprevisíveis por natureza e exigem uma capacidade de resposta rápida e eficaz para minimizar os danos. Com certeza. E a teoria de sistemas e controle nos dá ferramentas para analisar a situação, identificar os pontos críticos e tomar decisões estratégicas para controlar os impactos da crise e garantir a recuperação do sistema. E como a gente usa essa teoria para lidar com uma crise? Na prática. Em primeiro lugar, a gente precisa entender a natureza da crise, quais são as causas, as consequências. Depois, a gente precisa identificar os pontos críticos do sistema, os elementos que precisam ser controlados para evitar que a situação se agrave. E, por fim, a gente precisa desenvolver estratégias de intervenção, levando em conta a imprevisibilidade do sistema e a necessidade de adaptação constante. É como navegar por um mar revolto, né? A gente precisa ter um mapa, um destino, mas também precisa estar preparado para ajustar as velas de acordo com a força e a direção do vento. Exatamente. E a teoria de sistemas e controle nos dá um mapa, a bússola e o leme para navegar por esse mar de incertezas, para encontrar o equilíbrio no meio do caos e garantir a sustentabilidade dos sistemas que a gente faz parte. E por falar em equilíbrio, acho que é hora da gente aprofundar um pouco mais a nossa conversa sobre a retroalimentação, que é um conceito fundamental para entender como os sistemas se autorregulam e se adaptam às mudanças. Com certeza. A retroalimentação é como um sistema de comunicação interna do sistema, que permite que ele aprenda com as suas próprias ações e faça ajustes para se manter no caminho certo. Lembra que a gente já falou sobre os dois tipos de retroalimentação, a negativa e a positiva. Sim. A retroalimentação negativa é como um freio, que impede que o sistema saia do controle, enquanto a retroalimentação positiva é como um acelerador, que impulsiona o sistema para um novo estado. Exatamente. E a gente precisa entender a dinâmica desses dois tipos de retroalimentação para poder controlar os sistemas de forma eficiente. Por exemplo, no caso da gestão de uma empresa, a retroalimentação negativa é importante para identificar e corrigir erros, garantir a qualidade dos produtos, a satisfação dos clientes. Já
A retroalimentação positiva pode ser usada para estimular a inovação, a criatividade e o crescimento da empresa. Interessante. Então, a retroalimentação negativa é mais focada na estabilidade, na manutenção do status quo, enquanto a retroalimentação positiva é mais voltada para a mudança, para a evolução do sistema. Exatamente. E o ideal é que um sistema tenha um equilíbrio entre esses dois tipos de retroalimentação para que ele possa se manter estável e, ao mesmo tempo, se adaptar às mudanças e se desenvolver. E como a gente encontra esse equilíbrio na prática? Como saber quando usar a retroalimentação negativa e quando usar a retroalimentação positiva? A resposta, como sempre, depende do contexto, dos objetivos e das características do sistema. Mas a teoria de sistemas e controle nos dá algumas ferramentas para analisar a situação e tomar decisões mais conscientes. Por exemplo, a gente pode usar diagramas de causa e efeito para identificar as variáveis que influenciam o sistema e como ela se relaciona. A gente pode usar simulações para testar diferentes cenários e avaliar os impactos de diferentes tipos de retroalimentação. E a gente pode usar a nossa experiência, a nossa intuição e a nossa criatividade para encontrar soluções inovadoras e eficazes. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu sobre retroalimentação. Mas acho que ainda tem muito mais para explorar, né? Com certeza. A retroalimentação é um tema vasto, complexo e a gente só arranhou a superfície. Mas acho que já deu para ter uma boa ideia da sua importância para o funcionamento dos sistemas e para a nossa capacidade de controlá-los. Com certeza. Eu já estou pensando em como aplicar esses conceitos na minha própria vida, nas minhas decisões, nas minhas relações. Mas acho que a gente precisa dar uma pausa para respirar e voltar daqui a pouco para o último bloco do nosso mergulho na teoria de sistemas e controle. Combinado. Tá já. E estamos de volta para a última parte do nosso mergulho na teoria de sistemas e controle. Nossa, essa teoria é realmente um universo em expansão, né? A cada conceito que a gente desvenda, surgem novas perguntas, novas conexões, novas possibilidades. Verdade. E o mais legal é que essa jornada de descoberta não tem fim. A cada novo sistema que a gente analisa, a cada novo problema que a gente tenta resolver usando a teoria de sistemas e controle, a gente aprende mais, amplia a nossa visão e a gente se torna mais capacitado para lidar com a complexidade do mundo. E por falar em complexidade, a gente explorou vários conceitos, analogias, exemplos, mas confesso que ainda tenho uma dúvida. Como aplicar tudo isso na prática? Tipo, como usar a teoria de sistemas e controle para, de fato, melhorar a minha vida, as minhas decisões, os sistemas que eu faço parte? Ótima pergunta. Eu acho que essa é a grande questão que a gente precisa responder para que esse nosso mergulho profundo tenha um impacto real na nossa vida. Afinal, conhecimento sem aplicação é como uma semente que nunca germina, né? Exatamente. E eu estou super curioso para saber como a gente pode usar essa teoria para cultivar um jardim mais bonito, mais harmonioso, mais próspero, tanto na nossa vida pessoal quanto na sociedade como um todo. Que bela imagem. Eu acho que essa analogia do jardim é perfeita para ilustrar a aplicação prática da teoria de sistemas e controle. Imagina que você quer ter um jardim florido, cheio de vida, de beleza. Você não pode simplesmente jogar sementes de qualquer jeito e esperar que a natureza faça o resto, né? Verdade. A gente precisa preparar o solo, escolher as plantas certas para cada tipo de ambiente, regar, adubar, podar. É um processo que exige planejamento, cuidado, atenção aos detalhes. Exatamente. E a teoria de sistemas de controle nos dá as ferramentas para fazer esse planejamento de forma mais consciente, eficaz e sustentável. Por exemplo, a gente pode usar os conceitos de retroalimentação para monitorar o crescimento das plantas, identificar as necessidades de cada espécie, ajustar a irrigação, a adubação, a poda, de acordo com as respostas do sistema. Interessante. É como se a gente estivesse criando um sistema de inteligência artificial para cuidar do jardim, né? Mas em vez de algoritmos complexos, a gente usa os princípios da teoria de sistemas de controle para observar, analisar e intervir de forma inteligente. Exatamente. E essa mesma lógica se aplica a outros sistemas, como a gestão de uma empresa, a organização do nosso tempo, as nossas relações interpessoais. A gente precisa entender as variáveis em jogo, as interconexões, as causas e consequências para poder agir de forma consciente e estratégica. Falando em organização do tempo, me lembrei de uma situação que ilustra bem a dificuldade que a gente tem de aplicar a teoria de sistemas e controle na prática. Muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer para ter uma vida mais equilibrada, mais produtiva, mais feliz, né? Mas na hora de colocar em prática, a gente esbarra na procrastinação, na falta de disciplina, na dificuldade de priorizar o que realmente importa. É verdade. E essa é uma das grandes armadilhas da vida moderna. A gente tem acesso a tanta informação, a tantas ferramentas, a tantas possibilidades, mas muitas vezes a gente se sente paralisado pela quantidade de opções, pela pressão por resultados imediatos, pela sensação de que a gente nunca está fazendo o suficiente. E como a gente escapa dessa armadilha? Como usar a teoria de sistemas e controle para ter mais foco, mais disciplina, mais clareza na hora de tomar decisões?
Um dos primeiros passos é entender que a gente não precisa controlar tudo o tempo todo. Tentar controlar cada detalhe da nossa vida, cada variável do sistema, só gera mais ansiedade, mais frustração. A gente precisa aprender a delegar, a confiar no processo, aceitar que nem tudo está sob nosso controle. Faz sentido. É como aquele ditado, né? Se você quer que algo seja feito, peça para alguém ocupado. Às vezes a gente precisa soltar as rédeas, confiar nos outros, para que a gente possa focar naquilo que realmente depende da nossa ação direta. Exatamente. E quando a gente fala em ação, é importante lembrar que a teoria de sistemas e controle nos ensina a agir de forma estratégica, pensando nas consequências de longo prazo das nossas decisões. A gente não pode simplesmente reagir aos estímulos do ambiente como um barco à deriva. A gente precisa ter um mapa, um destino, um plano de navegação. E esse plano de navegação precisa ser flexível, né? Afinal, a gente já viu que os sistemas são dinâmicos e imprevisíveis e a gente precisa estar preparado para ajustar a rota de acordo com as mudanças do cenário. Com certeza. A flexibilidade é uma das chaves para a resiliência, para a capacidade de lidar com os desafios e as adversidades sem se desviar do objetivo final. É como um alpinista que, para chegar no topo da montanha, precisa ter um plano, mas também precisa estar preparado para enfrentar tempestades de neve, ventos fortes, né? Terrenos acidentados. E essa jornada do alpinista é uma ótima metáfora para a nossa própria jornada de aprendizado e aplicação da teoria de sistemas e controle, né? A gente precisa ter um objetivo claro, um desejo ardente de alcançar o topo, mas também precisa ter a humildade de reconhecer que a jornada vai ser desafiadora, que haverá obstáculos, imprevistos e que a gente precisa estar preparado para aprender com cada passo dado, com cada erro cometido, cada vitória conquistada. Que linda reflexão. E acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar para os nossos ouvintes. A teoria de sistemas e controle é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a navegar pela complexidade do mundo, para tomar decisões mais conscientes, para construir sistemas mais resilientes, mais sustentáveis. Mas como qualquer ferramenta, ela precisa ser usada com sabedoria, com ética, com a consciência de que a gente faz parte de um sistema maior, né? Interconectado, interdependente. E que essa jornada de aprendizado e aplicação da teoria de sistemas e controle seja inspiradora, desafiadora e, acima de tudo, transformadora. A gente se encontra no próximo The Deep Dive para mergulhar em um novo universo de conhecimento.